Lá havia um menino chamado Pedro. Ele amava jogar futebol, tanto que um dia ele participou de um jogo e quem ganhasse, o time que ganhasse, representaria a escola por meio daquele jogo. E Pedro se esforçou, dedicou e representou a sua escola. Só que ele não estava feliz. Outro caso, que também aconteceu no Paraná, foi que uma pessoa chamada Rita, ela tinha marcado de comer alguma coisa no restaurante com o amigo dela, que era o Ricardo. Só que ela estava triste porque o Ricardo não compareceu no local. E outro caso, também lá no Paraná, foi com uma menina chamada Marina. Ela tinha feito aniversário, os pais acabaram que esquecendo. Então, naquele mesmo dia do jogo, a mãe infelizmente não pôde comparecer ao local. A mãe até tentou explicar para ele que não tinha como comparecer na hora por conta que o chefe dela não deixava ela sair do horário. Então, ela infelizmente teve que ficar até o final e não pôde comparecer ao jogo. E o Ricardo não compareceu no restaurante porque o carro dele havia quebrado. E não tinha como ele comparecer ao local. E os pais de Marina haviam esquecido o aniversário dela simplesmente porque eles estavam muito ocupados, estavam com muita coisa para resolver. Mas nem sequer olharam para a cara delas, dessas pessoas. Com o passar do tempo, a relação entre eles foi se esfriando, até que chegou um dia em que eles sofreram um acidente de ônibus. O acidente foi tão feio, o impacto da batida foi tão forte em um poste que várias pessoas morreram. E felizmente, os pais de Marina, Ricardo e a mãe de Pedro tinham sobrevivido. Só que corriam perigo ainda mais, por conta que haviam perdido muito sangue. Então, a ambulância chegou no local e levou eles para o hospital. Quando essas pessoas souberam o que aconteceu com seus entes queridos, elas ficaram super mal e começaram a se culpar. Nessa hora, eles só clamaram a Deus. Começaram a pedir a Deus pela vida daquelas pessoas queridas, para que eles não fossem embora. E felizmente, eles resistiram. E depois de muito tempo, depois de 4 meses, eles conseguiram olhar para a cara dessas pessoas e conseguiram perdoar elas. Depois disso, tudo voltou ao normal. A relação entre eles melhorou. A relação entre Pedro e a sua mãe antes era ela fazer de tudo para agradar o filho e ele nada, só desprezava. A relação de Rita com o Ricardo, então, ele mandava mensagem, fazia de tudo, ela visualizava e nada, ignorava.
e a relação de Marina com os pais, antes, faziam de tudo e o possível para agradar a filha, ela nem ligava. Dava as costas e se trancava no quarto. E o que eu quero dizer com essa história é que nunca é tarde para pedir perdão. Cristo nos ensina a perdoar. Por mais que aquela outra pessoa tenha magoado a gente, por mais que aquela pessoa tenha feito mal pra gente, cabe a nós perdoarmos. Porque se perdoamos a quem nos feriu, na Bíblia está escrito, lá no livro de Mateus, quando tá falando da oração, vai dizer assim: pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai que está no céu perdoará de vocês. Porém, se não perdoarem a dos outros, o Pai que está no céu não perdoará de vocês. Então, perdoe. Perdoe hoje, não fica com orgulho, por favor. Tira esse sentimento, esse negócio de ressentimento dentro de você, esse negócio de orgulho. Não vale a pena ficar guardando mágoa. Não vale a pena. Se aquela pessoa te fez mal, perdoa ela. Se ela tá, se você tá vendo que ela tá arrependida, perdoa ela. Se você vê que ela não tá, perdoa ela do mesmo jeito. Conversa, se perdoa. Cristo nos ensina a perdoar. Aí você diz: eu já perdoei tanto essa pessoa, quantas vezes eu tenho que perdoar? Essa foi a pergunta que Pedro fez a Jesus um dia. E Jesus falou 70 vezes 7. Que por sinal, matematicamente fica 490 vezes. Mas isso não quer dizer que tenha limite para o perdão. Não existe limite para o perdão. Mas cabe a você, se você errou, se arrepender de coração. Vou pegar um exemplo aqui, você peca contra Deus, por exemplo. Você pode até pedir perdão, mas cabe a você reconhecer o seu erro e se arrepender mesmo de coração, sabe? Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é: nunca fiquem com orgulho, com ressentimento de uma pessoa que te fez mal. Perdoe e ore por essa pessoa. Um exemplo aqui muito claro é alguém que está te perseguindo por ser cristão. Se alguém está te perseguindo por ser cristão e aquela pessoa nem sequer se arrepende dos seus pecados, perdoe ela na mesma hora. E quando chegar em casa e você ficar em oculto e secreto com Deus, ore pela vida dela. Ore, peça a Deus pela vida dela, para que Deus venha sempre abençoar aquela pessoa, por mais que ela não acredite, por mais que ela não queira a misericórdia de Deus, por mais que ela rejeite a Cristo, fale de Deus para ela, peça para Deus abençoar a vida dela, por mais que ela não queira. Abençoe e a perdoe. E é isso. Tchau.